Nossa leitura na Palavra de Deus esta noite é o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu convido você a ter consigo o texto bíblico, o Evangelho segundo Mateus, capítulo número 24. Nós estamos desde o começo do ano na carta aos Efésios, mas em virtude da programação do púlpito para as próximas semanas e também o período que eu não me farei presente, eu decidi trazer uma mensagem fora daquela série, porque senão eu entraria num outro segmento e achei melhor fazer isso quando voltar. Então hoje nós vamos pensar nestas palavras, 24 a partir do versículo 1, obrigado por já estar em pé. Ouça reverentemente a leitura da boa, santa, inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Senhor, Tu disseste estas palavras quando estavas no Monte das Oliveiras, cercado dos Teus discípulos. Deste tal graça a eles, que a memória absorveu, e deste para eles um tal auxílio do Espírito Santo, que puderam depois transcrever aquilo que Tu disseste naquele momento. Obrigado, porque Tu assim cuidaste, Deus. São tão importantes estas palavras. Elas nos ajudam a entender tão claramente o mundo no qual nós vivemos. Obrigado, Senhor, porque elas não foram perdidas, porque elas não foram esquecidas nos séculos, mas o Senhor as tem preservado até o tempo presente. E nós, Senhor Deus, que tanto precisamos da Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, vimos agora pedir que o Senhor nos ajude a entender, Deus, esta mensagem. E que o Teu Espírito Santo use o Teu servo que está no púlpito, cheio, Deus, de imperfeições, de incapacidades, mas que o Espírito do Senhor tudo venha suprir, para que a mensagem do Senhor não seja comprometida pela limitação de um homem. E faze, Deus, com que o mesmo gracioso e soberano Espírito seja sobre cada coração, convencendo o Senhor, confortando o Senhor, orientando o Senhor, e que pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, a Tua vontade seja feita na vida de cada um e de todos. Isto pedimos ao Senhor, dando graças por todas as Tuas misericórdias, e oramos no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Pode se assentar, por favor. O grande evangelista Billy Graham,
Era um homem que, pela sua posição e até pela sua visibilidade, teve acesso a todos os presidentes dos Estados Unidos, desde o presidente Harry Truman, que foi presidente até o ano de 1945, até o presidente Donald Trump, que foi presidente até 2020, 19-20, quando Billy Graham faleceu no ano de 2018. Em 1961, ele estava numa partida de golfe com o presidente Kennedy, aquele John Kennedy que foi assassinado em 63. Kennedy, que não era um cristão, senão nominal, ele não tinha nenhuma vida cristã que se saiba, pelo contrário. Kennedy perguntou ao evangelista: o senhor acredita na volta de Jesus? Billy Graham respondeu que sim. O senhor acredita que a volta de Jesus acontecerá do jeito que está escrito na Bíblia? Ele respondeu, sim, é nisso que nós cristãos acreditamos. Então ele replicou, se isto vai acontecer, por que é que eu escuto tão pouco a respeito disso? E esta foi de fato uma pergunta forte. Fala-se pouco, nós pensamos mais na nossa vida diária. E nós talvez procuramos mais, mesmo em Deus, soluções para os nossos problemas do presente momento. Em vez de pensar e ocupar o nosso pensamento desta grande doutrina bíblica que diz respeito ao regresso do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que se nós enchermos o nosso coração da doutrina bíblica da volta de Jesus, nós vamos conseguir olhar para a vida numa perspectiva proporcional. O fato é que a gente corre o risco de olhar para a vida numa perspectiva desproporcional, dando maior peso e maior volume e intensidade a coisas que, quando colocadas em perspectiva, diante da luz da doutrina bíblica da volta de Jesus Cristo, aquilo que parece tão grande e até tão pesado, torna-se subitamente menor e suportável. Esta grande doutrina, meus irmãos, traz então uma perspectiva proporcional à vida. Ela nos ajuda a ver as coisas como elas devem ser vistas. A esperança viva sobre a volta de Jesus Cristo faz com que nossos fardos fiquem mais leves. Faz com que nossa esperança arda mais vivamente. Faz com que nós tenhamos prioridades mais claras. E consequentemente nos impele, mais do que estimula ou encoraja, ela nos impele, ela nos move em direção a nos consagrarmos ao Senhor. A verdade de que Jesus Cristo em breve virá é como uma luz em meio à escuridão, quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, que abençoa, ilumina e aquece o nosso coração, até mesmo com paz em meio às tribulações. Inspira-nos a seguir em frente, alerta aos que estão adiando o chamado do Evangelho, que não o façam. Porque rejeitar o convite de Jesus Cristo é, sem dúvida, a maior tolice que uma pessoa pode fazer. Faz-nos mais apegados às promessas de Deus. Queridos, a minha mensagem esta noite é uma mensagem muito simples. Eu não tratarei de temas escatológicos. Eu não olharei para a doutrina dos últimos tempos. Eu quero com meus irmãos meditar numa verdade bíblica. Breve virá o Senhor Jesus. E nós vamos ser tão abençoados, se Deus nos der tal graça, em absorver e contemplar a glória desta verdade. Eu fiquei muito feliz quando em 2021 a igreja pôde conhecer o pastor Timothy Wolfe. Ele é para mim um amigo muito precioso, muito querido. Hoje as suas condições de saúde são tais que não permite que a gente se veja com a frequência que desejaríamos. Já fez muitas viagens ao nosso país, mais de 20 viagens ao Brasil. Ele fala do seu desejo de vir aqui, de voltar à plenitude. Quando eu conto as notícias sobre a igreja, ele fica todo entusiasmado, quer muito vir. Mas de fato é que a condição de sua saúde já não é mais a mesma. Peço inclusive aos irmãos que orem, ele está ainda orando,
tomando coragem para fazer a cirurgia da prótese do seu joelho, que para ele tem sido algo naturalmente pesado. Já está com 81 anos o servo do Senhor. Então todas as vezes que nós conversamos, e nós conversávamos essa semana, a nossa conversa sempre se torna muito emotiva. Ele é emotivo, eu sou emotivo, junta os dois não tem como dar outra coisa. E ele se despediu de mim de uma maneira muito pungente. Ele já fez isso outras vezes, mas desta vez ele disse: se eu não te encontrar aqui, eu te encontro aí, ou nós vamos nos encontrar no ar, na subida, no arrebatamento, para estar com o Senhor. É isso, irmãos, que o pensamento sobre o breve regresso de Jesus Cristo faz em nosso coração. É algo que, permita-me repetir, faz com que a gente veja a vida na correta proporção. Talvez alguém a quem eu esteja me dirigindo esta noite vive a sua vida absolutamente assoberbado com as demandas quaisquer da vida, preocupado e ansioso com questões de dinheiro, da sua carreira, da sua profissão, dos seus esforços tão hercúleos. Talvez eu esteja falando com alguém cujo coração esteja sobrecarregado de tristeza, ou alguém que entrou nesta casa de oração esta noite muito desanimado. Que diferença faz quando nós somos lembrados desta verdade bíblica: breve virá o Senhor Jesus. Posso estar falando com um enfermo, perplexo diante da enfermidade, oprimido talvez. Como é bom saber que esta vida com as suas limitações e carências não é tudo que Deus tem para nós. Como é bom saber que Deus tem preparado para nós coisas gloriosíssimas que não se pode comparar. Eu estou muito envolvido com este assunto, de fato. Eu sou uma pessoa emotiva. Eu estou muito envolvido com este assunto, porque estávamos numa longa caminhada na escola bíblica dominical sobre o Apocalipse. E veja, não é todo dia que uma aula de EBD termina com as pessoas chorando, mas hoje foi. E não foi porque terminou, não, foi por causa do assunto tão belo. Nós estávamos meditando nas verdades bíblicas sobre o estado por vir depois da vinda de Jesus Cristo. A palavra no nosso texto que nós queremos destacar é a palavra que está no versículo número 3. O sinal da tua vinda. Esteja com a sua Bíblia aí, você vai querer marcar esta palavra. A palavra que aqui é traduzida como sinal, a palavra semion, ela significa mais do que meramente sinal propriamente dito. É como se ela servisse para dizer uma seta, uma placa, algo que chama muito a atenção, algo que aponta para uma coisa, mas não é somente nesse sentido como ênfase, mas é algo que está intimamente ligado àquilo para o que aponta. Então é como se fosse uma prévia. Talvez essa seja uma boa palavra, uma prévia, ou algo que relembra, algo que faz pensar, ou algo que demonstra aquilo que está vindo. Este é o correto sentido da palavra sinal. Nós precisamos entender que os sinais que são o tema deste texto e da nossa mensagem esta noite, são sinais intimamente ligados àquilo para o que eles apontam, isto é, para o regresso de Jesus Cristo. São acontecimentos naturais, e é muito importante nós sabermos o seguinte: são acontecimentos cíclicos. São acontecimentos que se dão ao longo de toda a história humana. Toda a história humana, desde os dias de Jesus, teve falsos cristos, guerras, confronto entre as nações, fomes, pestes, terremotos, perseguição contra os crentes. Estas coisas que aqui estão escritas, elas têm acontecido desde o dia que o Senhor Jesus subiu e acontecerão até o dia que Ele descer. São acontecimentos cíclicos. Servem, portanto, para trazer estas verdades bíblicas à memória de pessoas de geração em geração. Ao mesmo tempo, como diz o versículo 8, todas estas coisas são o princípio das dores. O que nos lembra o versículo de 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
Estes sinais que estão aqui em Mateus 24, repito, são sinais cíclicos. Eles têm se repetido de geração em geração, a cada época humana, da história humana neste mundo, desde o dia em que Jesus Cristo subiu até ao dia em que Ele descer. Porém, quanto mais próxima estiver a vinda do Senhor, mais frequentes, repetidos e intensos serão estes sinais. Todas as irmãs aqui que conhecem as dores de parto como uma experiência pessoal podem confirmar isto. As dores de parto começam, em alguns casos, até de maneira muito tímida. Contrações de treinamento na primeira gestação, é normal a gente ir para o hospital por causa delas, até sermos acalmados. Não são para comparar com as contrações que vão se tornando cada vez mais ritmadas e cada vez mais intensas quando chega a hora do bebê nascer. O Senhor Jesus chamou estes sinais de indicadores, mas também nos afirma neste texto, como Paulo no texto de 1 Tessalonicenses, que são sinais que vão ficar cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos, quanto mais próxima estiver a vinda de nosso Senhor. Quais são estes sinais? Quais são as dores de parto? O primeiro deles está no versículo 5. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falsos cristos são o primeiro dos sinais em relação à vinda do Senhor. Falsos cristos são falsos profetas, melhor dizendo, falsas promessas de salvação. Ao desenrolar da história, nós vemos que falsos cristos não são sempre religiosos e nem sempre dentro de um contexto cristão. São, primeiramente, o mais óbvio, o mais claro, falsificações, pessoas que se apresentam como Cristo para ludibriar, para enganar as pessoas. Mas se fosse somente isso, não seria tão difícil escapar do engano deles. A verdade é que eles também se apresentam como falsos salvadores. E aqui nós não precisamos pensar somente em salvação espiritual, mas material. Aqueles que prometem que com suas ideias, aqueles que prometem que com suas filosofias, com suas promessas de poder, o mundo vai ser transformado num mundo melhor. Quantas e quantas bandeiras dessas têm se levantado ao longo da história, algumas religiosas, outras filosóficas, as mais recentes são políticas mesmo. Deem-me o poder, deem-me os seus votos, e eu vou corrigir toda a maldade do mundo. São falsos cristos. São falsos cristos os portadores de falsas revelações demoníacas, para sustentar a incredulidade, ao mesmo tempo que satisfazer a vontade das pessoas. Isso mostra algo simples. Fora de Cristo, eu disse que são sinais intimamente ligados àquilo para o que eles apontam. Por que há falsos cristos no mundo? Porque há no coração humano uma profunda carência de verdade, de luz, de entendimento, de discernimento. Mas fora de Jesus Cristo não há tais coisas. Tais coisas há somente em Jesus. Olhe para o mundo ao seu redor e veja se não há falsas promessas. Promessas de que se tudo for como eu penso, se tudo for como eu prometo, vai ficar tudo bem. O rótulo bíblico para isto, quer na política, na filosofia, na religião, onde for, o rótulo, o nome, a categoria bíblica para isto, falsos cristos. Falsos cristos que enganam a muitos. Surgem de tempos em tempos homens que dizem que encontraram-se com um anjo, ou tiveram uma visão, ou encontraram um livro de ouro no pé de uma árvore. Peraí, isso é bem específico esse exemplo. E eles saem dizendo e vendendo livros e fundando igrejas e enganando as pessoas. Falsos cristos, e enganarão a muitos. O segundo dos sinais, como o Senhor Jesus Cristo nos diz nesse texto, são guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Um historiador, veja que interessante esta informação, fez um mapa da história humana dos últimos 3.500 anos. Muito interessante isto. Ele fez um mapa da história humana dos últimos 3.500 anos. E ele procurou no seu mapeamento períodos de paz,
períodos em que não houve conflito, períodos em que não houve guerra entre as nações. Entre 3.500 anos de história humana, esparsos, houve tão somente 268 anos de paz, é menos de 10% espalhados ao longo de tantos e tantos séculos. As guerras se emendam umas nas outras. Os conflitos se emendam umas nas outras. E nós podemos pensar isto no conceito geopolítico, ou nós podemos descer isto para uma realidade mais próxima de nós. Os conflitos entre as pessoas, os desentendimentos, as altercações, os ódios, as porfias. De onde vem, pergunta a Bíblia Sagrada, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Você sabe a resposta bíblica? Vem das paixões e dos desejos que militam na vossa carne. Aquilo que é verdade sobre o indivíduo é verdade sobre a coletividade. Queridos, isto quer dizer o quê? O que o sinal, qual é a mensagem do sinal? A mensagem do sinal é que o ser humano não tem caminho para a paz em si mesmo. Ouça mais uma curiosidade histórica. No ano de 1518, os monarcas das nações europeias se reuniram num congresso. Olha, se isso é difícil em qualquer momento da história, o que isso não era na Idade Média. Cada um, já eu imagino, levou uma bolsinha de veneno e várias armas e espada, o que tinha. Um ou dois deve ter mandado um sósia fantasiado. Deixa, isso é minha imaginação, não é fato. O fato é que houve uma reunião dos monarcas das principais nações europeias. E na articulação do rei da Inglaterra, eles assinaram um documento. O título do documento é por demasiado pomposo. Chama-se Acordo e Aliança da Paz Perpétua. Em 5 anos, o acordo e aliança da paz perpétua tinha sido feito em pedaços e retalhos. O ser humano não é capaz de fazer paz. O ser humano não é capaz de ter paz. Isto é verdade sobre nações, sobre coletividades, isto é verdade sobre pessoas. O sinal indica uma grande verdade. Só em Jesus há paz. Haverá confusão, haverá consternação até o dia em que Jesus vier a este mundo. Só nele, que é o príncipe da paz, só nele há paz. Só nele há verdade, só nele há paz. O texto prossegue para dizer que haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E é assim, por causa de algumas palavras que foram pronunciadas por Deus séculos e séculos atrás para os nossos antepassados, quando Deus disse para Adão: maldita é a terra por causa de ti. Gênesis 3:17, do qual pensávamos domingo passado. Quando Deus estava dizendo tais palavras, não era que Deus estava punindo, ou castigando, ou retribuindo a ofensa que Adão e Eva praticaram. Deus estava tão somente explicando que, por causa da transgressão, por causa da separação entre Criador e criatura, aconteceu também uma separação entre criatura e criação, que faz com que os animais sejam inimigos dos homens, que faz com que os homens sejam inimigos dos animais, que faz com que haja uma verdadeira oposição entre a criatura e a criação. Paulo falou de dias em que esta maldição seria revertida, lá na carta aos Romanos. Ele diz, Romanos 8:19, que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, Romanos 8:19, porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, ou seja, não pela criação em si, mas por causa do que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente, que expressão curiosa, com dores de parto até agora. Volta a ideia das dores de parto. Volta a ideia da tensão.
A experiência de muitos de vocês confirma isso. Você tem um animalzinho em casa, é um animalzinho dócil, obediente, até que por alguma razão a criatura se volta de maneira furiosa, até mesmo contra o seu dono, e ataca. E se for uma criaturinha pequena, tudo bem, mas se for algo grande. Por que assim? Porque existe esta oposição entre o Criador e entre a criação e a criatura, por causa da maldição que a terra sofreu por causa do pecado. E isso se repetirá em fomes e pestes, covides, coisas semelhantes, de geração em geração, fazendo sempre confirmar a palavra do Senhor. São as dores de parto. Fala mais o Senhor, lemos esse texto, parece que estamos lendo o jornal de hoje. O texto diz, no versículo 9, que vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Este sinal, esta é outra das dores de parto da qual falou o Senhor Jesus Cristo, e ela se refere especificamente ao ódio e à perseguição contra os discípulos de Jesus. Veja que o texto é muito claro: sereis odiados, versículo 9, de todas as nações por causa do meu nome. O que há na verdade para ser entendido? Eu digo que a palavra sinal implica que estas coisas significam algo. E o que significa esta perseguição contra os cristãos? E a Bíblia nos deixa muito claro para entender isto. Aquele que não consegue impedir a nossa salvação é o inimigo. Aquele que não consegue, quando tenta diluir ou neutralizar os privilégios da salvação, tenta, o livro de Atos é a prova disso, tenta debandar a igreja por meio de perseguições, quando não, desanimar um crente por suscitar períodos de tribulação em sua vida, claro que com a permissão de Deus. Acesse depois, quando assim desejar, www.portasabertas.org.br, e você vai obter informações recentes sobre a perseguição de vários governos contra o cristianismo em seus territórios. Eu peguei a lista quinta-feira, diz lá o site do Ministério Portas Abertas, que os 10 piores países para seguir o Senhor Jesus Cristo em termos de represálias são a Coreia do Norte, a Somália, a Líbia, a Eritreia, o Iêmen, a Nigéria, o Paquistão, o Sudão, o Irã e o Afeganistão. Mas sabe qual é o 22º país da lista? A ilha de Cuba, aqui no continente americano. O 30º país da lista é a Nicarágua, onde estão acontecendo coisas aberrantes, pelo que temos ouvido. O 34º país é a Colômbia. E eu me espantei em saber que o 37º país da lista é o México. O México. Uma grande nação, pensaríamos, civilizada, pensaríamos. Mas as hostilidades não são governamentais, talvez, mas são de poderes paramilitares, do tráfico. Sabe de onde são, queridos? Não se detenha muito. São forças satânicas. Por isso isto é um sinal. A palavra diz que aqueles que estão fora do domínio de Jesus Cristo, isto é, aqueles que ainda não confessaram o nome de Jesus como seu Salvador e Senhor, vivem suas vidas, talvez até sem o perceber, mas vivem as suas vidas na influência maldita do inimigo. E a influência maldita do inimigo suscita ânimos e oposições ao Evangelho. Parece, porém, que Deus não é pego de surpresa com isto, mas que Deus de alguma maneira usa isto. Quando o versículo 10 são palavras de Jesus, na minha Bíblia estão em letras vermelhas: nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Nós percebemos que esta é a peneira de Deus, é a forma como Deus separa o trigo do joio. Já viram, queridos, um ramo de trigo e um ramo de joio? Foi muito didático para mim, quando eu era ainda um jovem na igreja, e meu pastor à época me mostrou os 2 ramos, e pediu que eu dissesse, pelo olhar, pela análise visual, qual era qual.
Se você já fez essa experiência, talvez você seja um expert no assunto, um superintendente das características do trigo e do joio. Eu lhe congratulo, eu não sou. Eu olhei muitíssimo e não pude discernir um do outro. Para mim, qualquer um podia ser. Então ele me permitiu apertar o grão. E quando você aperta o grão de trigo, você sente que dentro ali há um grão, há algo, há substância. Mas quando você aperta o joio, você vê que ele é vazio por dentro, é só palha. Esclarece muita coisa sobre a forma como as perseguições exercem influência. Ou, na verdade, sobre o que é que as perseguições revelam. Elas revelam o que a pessoa tem dentro do coração. Quando nós pensamos nos crentes que estão vivendo perseguições oficiais, como nesses países que eu mencionei, nós devemos orar por eles. Mas então nós pensaríamos aqui no fundo da cabeça, como eu sou sortudo, né? Eu estou isento destas coisas. Não. Não estamos isentos delas no aspecto cultural. Dizer que este país no qual vivemos é um país cristão, sem dúvida é algo espantoso e absolutamente falso. Mas tampouco estamos isentos da oposição espiritual. E em todas estas coisas nós devemos discernir. Nós devemos discernir os sinais da sua vinda. Não devemos permitir, queridos, que tais coisas nos venham abater. Os intelectuais desse mundo e os falsos intelectuais desse mundo gostam de profetizar o fim do cristianismo. Talvez você já tenha visto algumas dessas coisas nas redes sociais. São os que gostam de dizer que uma vez que o número de cristãos está diminuindo na Europa, está diminuindo na América do Norte, então é apenas geografia, é apenas proporção, você calcula o decréscimo pelo número de anos, não haverá. E alguns deixam-se levar por um engano tal como esse, e dizem, então isso deve mesmo ser verdade, para que é que eu vou gastar a minha vida seguindo o Senhor Jesus Cristo? Sim, enganarão a muitos, disse o Senhor. Este engano, que terá um preço eterno para se pagar, será comprovado falso. Comprovado falso, como falso é denunciado na palavra de Deus. Neste momento de perseguição do cristianismo, neste momento, ou nestes momentos, nós lemos também o sinal do versículo número 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Queridos, nós não precisamos olhar muito ao redor para reconhecer a clareza de todos estes sinais no tempo no qual nós vivemos, ao nosso entorno, de maneira alta inclusive. Veja quantas heresias você consegue encontrar facilmente. Se você entrar no... Cuidado em nome de Jesus Cristo, cuidado com o que é que você escolhe ouvir. Porque muitos podem segurar uma Bíblia e colocar-se detrás de um púlpito, mas com sua fala, talvez sutil, talvez aparentemente inofensiva, no entanto estão pingando gotas perigosas de veneno, quando negam, e alguns fazem isso sem nenhum pudor, quando negam as coisas fundamentais, quando negam a salvação pela graça mediante a fé, quando negam a veracidade e a autoridade da palavra de Deus, quando usam de malabarismos, não há outra palavra para dizer, nas suas confusões, para poder tirar da Bíblia a sua autoridade, para mudar aquilo que a Bíblia ensina, para satisfazer e agradar o espírito deste tempo. O que é isto? Nós tenderíamos a olhar para essas coisas com muito pessimismo e dizer, vivemos tempos muito difíceis. Isso é verdade, mas também é verdade que vivemos tempos muito próximos, assim creio eu, do regresso do Senhor Jesus Cristo. Para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, são os sinais da sua vinda. Mas o Senhor dirá, no versículo número 12, Ele diz que se multiplicará a iniquidade. A multiplicação da iniquidade. A palavra específica, traduzida aqui como iniquidade, é uma palavra muito interessante, porque na língua em que esse texto foi escrito é a palavra anomia. E anomia é um conceito que muitos estão aqui familiarizados, é estar fora
uma vez que a significa sem, ou ausência, e nomia significa lei, é estar fora, distante, ausente, longe da lei. Ora, mas isso não é verdade sobre o nosso tempo, pelo contrário. As leis são cada vez maiores, as leis que passam lá têm páginas e páginas e páginas e páginas e páginas, e cláusulas e artigos e parágrafos cobrindo todos os detalhes. São leis cada vez mais rígidas, punições mais pesadas. Os contratos que antigamente eram uma página de um lado do outro, hoje são calhamaços de papel. De fato, alguém comentou o seguinte: quanto menos da lei de Deus há dentro de nós, mais da lei dos homens é preciso fora de nós. E absolutamente ineficaz. Absolutamente ineficaz. Quanto menos da lei de Deus no coração, mais das leis dos homens fora. Aqui o texto está falando da lei de Deus no coração. Por isso traduz como iniquidade. Os homens que andam cada vez mais fora da lei de Deus, e é verdade, queridos. Qualquer um de nós aqui que tem mais de 30 anos, já viu nos últimos 10 anos coisas acontecerem que 10 anos atrás a gente imaginava que nunca aconteceriam. E aquilo que era visto como extremado e absurdo 10 anos atrás, para não voltar muito, hoje é visto com normalidade, quando não com aplauso. E o que era estranho, em breve vai ser imposto. Meu Deus. É a multiplicação da iniquidade. Mas quanto mais se multiplica a iniquidade do mundo, e isto é um retrato perfeito do mundo do nosso tempo, como do mundo de qualquer tempo, é a coerente interpretação, porém intensificado pelas dores de parto, mais se drena o amor de entre os homens. A multiplicação da iniquidade leva necessariamente a pobreza do amor. O amor de muitos esfriará. Talvez esta passagem signifique que muitos se acostumarão com a multiplicação da iniquidade. E pode muito bem ser isto mesmo, que por vermos estas coisas se repetindo e se tornando cada vez mais comuns, estranho para nós seja não o que o mundo faz, mas o que a Bíblia diz, quando deveria ser o contrário. Deveríamos estar perfeitamente afinados com a palavra e achando estranhos o mundo. Multiplica-se a iniquidade, esfria-se o amor, porque Deus é amor. E o homem, por iniquidade de Deus distanciado de amor, está empobrecido. E até as ilusões do amor mostram o quanto as pessoas se tornam cada vez mais frias, egocêntricas e pobres de amor. Vamos até aqui. Nós vimos os sinais da sua vinda, os 5 primeiros. Falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, perseguição, a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Parece com o tempo no qual nós estamos vivendo? São sinais de sua vinda. São sinais, reconheço, para mim, e imagino que para mais alguém aqui, fazem até um sentimento pessimista. Até que nós vejamos os 2 próximos sinais, contraditórios a estas coisas, que são sinais de esperança, e que mostram que Deus não perdeu o controle das coisas. O versículo seguinte, palavras do Senhor Jesus, no versículo 13, diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos entender este versículo. Por vezes ele é mal utilizado para ensinar a doutrina de perda de salvação, e a Bíblia não ensina perda de salvação. A primeira palavra que você precisa prestar atenção é a palavra perseverar. A palavra que significa estar debaixo de um fardo pesado, mas persistindo em suportar um fardo pesado. Que fardo pesado? Não pensemos que este fardo pesado está limitado às nossas dificuldades presentes
Isso também, mas sobretudo estas coisas acontecendo ao nosso redor, são um fardo pesado. É difícil ver, queríamos que o mundo fosse diferente, a boa notícia é que será, mas queríamos que o mundo fosse diferente. Queríamos ter um lugar mais adequado para educar os nossos filhos. Eu sou pai, eu também me angustio com essas coisas. Perseverar na contramão disso tudo, em face da multiplicação da iniquidade, mesmo acontecendo todas estas coisas que são tão difíceis, ainda assim os servos de Jesus Cristo perseverarão, suportarão um fardo pesado, claro que não com suas próprias forças, mas com as forças que Deus lhes proverá. A segunda palavra é a palavra fim, telos, não é encerramento, mas chegar a um objetivo, alcançar algo determinado. E então a palavra salvação. A salvação não no sentido do perdão dos pecados, mas a salvação no sentido do livramento total. A salvação no sentido de sua plena consumação. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. E leia comigo, ouça o versículo 11 e o versículo 12. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, preste atenção, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vamos prestar atenção nestas palavras? O texto diz: Paulo, conhecendo o tempo, eu confio nele para me dizer que horas são, é hora de despertarmos do sono. Por que diz isso o apóstolo? Ele diz, porque a nossa salvação está mais perto de nós. A salvação que ele fala aqui, novamente, não é a salvação do perdão dos pecados. Não pode ser, ele fala do tempo em que aceitamos a fé no passado. Esta salvação já nos foi dada. O perdão dos pecados em Jesus Cristo já nos foi dado. Ele está usando a palavra salvação em outro sentido, num sentido muito real. Quando o Senhor Jesus te salvou, Ele perdoou os teus pecados. Quando o Senhor Jesus Cristo te salvou, Ele tirou a culpa do pecado de sobre você. Quando o Senhor Jesus Cristo te salvou, Ele quebrou o poder do pecado na sua vida. São coisas gloriosas de se pensar, e da mesma maneira como destas coisas Ele nos salvou ainda mais, a vinda dEle será para nós uma grande salvação, uma salvação completa da presença do pecado, uma salvação inteira e definitiva de todas as coisas que acompanham, as coisas ruins que acompanham o pecado e os seus efeitos em nossa vida. Ele diz, a nossa salvação, isto é, a vinda de Jesus para nos tomar para si de corpo, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aqui mais ele diz, a noite é avançada. A noite é avançada. Dizem alguns, que a hora mais escura e mais fria da noite é a hora que antecede o amanhecer. Assim interpretamos os sinais de sua vinda, as dores de parto. A noite é avançada. 2024, a noite está muito avançada, mas o dia está próximo. O dia está próximo. Sabendo disto, diz o texto sagrado, rejeitemos as obras das trevas, vamos nos santificar para o Senhor, e vamos nos consagrar ao Senhor e à obra do Senhor. Rejeitemos as obras das trevas, e vistamo-nos das obras da luz. Na contramão de todas estas coisas terríveis, os crentes perseverarão até o fim. Por falar em fomes e pestes e terremotos, na experiência de muitos, na interpretação de muitos, aquela terrível pandemia de algum tempo atrás foi um bom exemplo disto. Foi um bom exemplo de como alguns
não puderam suportá-la. Foi um bom exemplo de como alguns não tinham nenhuma esperança no seu coração diante daquilo. Foi um bom exemplo para mostrar a fragilidade das coisas, dos falsos deuses em que as pessoas se apoiavam, porque aqueles que viviam para os seus falsos deuses foram de todo por eles abandonados. Até alguns que confessavam o nome de Jesus Cristo, ou pelo menos de lábios o faziam, disseram: não, eu não quero mais saber destas coisas, não, eu não tenho mais interesse pela igreja. De fato, eu disse, é uma peneira que Deus usa. Mas aqueles que são do Senhor perseveraram durante aquilo, perseveraram até sendo por Deus sustentados, mediante perdas, em face de coisas difíceis, perseveraram. Perseveraram. O fim, eu quero dizer novamente, não é fim cronológico, mas no sentido de um objetivo. Aquele que perseverar até o fim, aquele que suportar o fardo até ao ponto determinado, esse será salvo. E a salvação é aqui usada no sentido da volta de Jesus, que vai ser a experiência plena de nossa salvação. Veja, outro sinal na contramão disso está no versículo 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu mencionei rapidamente que dizem alguns aí dos falsos profetas deste mundo que o cristianismo está diminuindo no mundo. E se eu lhes disser que está aumentando, você acredita? Mas nós vamos distinguir uma coisa e outra agora. Nós vamos distinguir cristãos nominais, ou seja, aqueles que de maneira meramente o quê? Superficial, se consideram cristãos. Cristão de IBGE. Esse está diminuindo mesmo. Mas o número daqueles, e aqui nós estamos falando de um número mundial, o número daqueles que confessam que tiveram uma experiência de nascer de novo, aqueles que confessam que tiveram um encontro pessoal salvador com Jesus Cristo, ainda que outras coisas estejam se desmontando, este número está crescendo. Em 50 anos, este número se multiplicou praticamente por 6 no mundo. Em 1960, o número de pessoas que se declaravam nascidas de novo era menos de 100 milhões de pessoas. Em 2010, eram quase 600 milhões de pessoas. Então nós estamos falando de algo que parece que está diminuindo. Igrejas liberais, igrejas que falsificam o evangelho. Não me interessa que essas estejam abertas. Não me preocupo quando fecham. Mas igrejas que pregam o verdadeiro evangelho têm sido sustentadas por Deus. Têm sido sustentadas por Deus na fidelidade ao evangelho e aos propósitos de Deus. Dizem, eu repito, que o cristianismo está diminuindo no mundo, mas na contramão disso nós temos acesso, a internet permite a gente ter acesso a coisas maravilhosas hoje em dia, nós temos acesso às informações das grandes agências missionárias, que nos estão informando, uma delas a nossa Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, e mês que vem é o mês de missões, e nós vamos contribuir generosamente para isso, em nome de Jesus, mas o ponto é, elas dão relatos de como o testemunho do Evangelho tem avançado no mundo. Então dizem isto, mas ao mesmo tempo, a obra missionária, meus queridos irmãos, a obra missionária tem avançado e nada a pode deter. Quase a totalidade dos povos do mundo já tenha sido alcançado com o testemunho do Evangelho. Sabia disto? Quase a totalidade dos povos do mundo já foi alcançada com o testemunho do Evangelho. São os sinais de sua vinda. Alguns são sinais tão estranhos para nós. São sinais que nos representam grandes desafios ao contemplá-los, mas nós não devemos ser incautos, queridos. Quando nós olhamos para as coisas e o mundo parecendo ir de mal a pior, veja bem, são os sinais de sua vinda, é aquilo que nos confirma a proximidade do regresso do Senhor, ao mesmo tempo quando olhamos admirados, a prova de que a igreja é uma obra de Deus, porque Deus a tem sustentado, os crentes têm perseverado até o fim, e o testemunho do Evangelho tem avançado em todas as nações. Mas o que esses sinais significam para nós? Significam pelo menos duas coisas. A primeira delas está neste mesmo capítulo de Mateus 24, no versículo 37. Como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus vai falar sobre um acontecimento por vir nos próximos versículos, a respeito do qual nós lemos neste mesmo culto. Este acontecimento é chamado o arrebatamento da igreja, diz o versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estes sinais que nós estávamos agora estudando um pouquinho sobre eles na Bíblia, o que eles significam? Eles significam para nós, queridos, a iminência da vinda de Jesus Cristo. Há uma coisa a reter em seu coração desta mensagem, se somente uma, eu quero dizer de novo: breve vem o Senhor Jesus. Será quando não soubermos. Será quando neste mundo não imaginarem nada. Quando disserem paz e prosperidade, então virá o fim. Será em tempos de frieza espiritual, tais como agora os vemos. Será em dias de falsos cristos, e nossos dias são tais dias. Serão dias de perseguição à igreja recebida com persistência pelos crentes que permanecerão fiéis. Nesses dias virá o fim. Nós podemos esperar que qualquer dia, a qualquer dia, pode vir o Senhor para nos buscar. Não podemos marcar a data. É um grande atrevimento fazer isso. Alguns dos falsos profetas têm feito isso. Não caia nessa conversa, não podemos marcar a data. Mas podemos saber, porque são as palavras com as quais ele conclui sua revelação de si mesmo no livro do Apocalipse: eis que venho sem demora. A iminência de sua vinda será num abrir e fechar de olhos, será num instante, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas há uma segunda mensagem. A iminência de sua vinda é semelhante à advertência de sua vinda. Que nos fale agora o apóstolo Pedro, e eu peço que você abra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo número 3. Capítulo 3 da segunda carta de Pedro, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Não ouvimos isto, queridos? Não ouvimos isto? Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu era novo convertido quando me encontrei pela primeira vez com esta pedra de tropeço. Uma pessoa adulta, eu era um adolescente, uma pessoa adulta, uma pedra de tropeço me dizendo: minha avó já dizia que Jesus estava vindo e não veio. Talvez você já tenha ouvido algo semelhante a isto. Que bom, eu não conhecia a Escritura, foi quase uma pedra de tropeço se o Senhor não me tivesse auxiliado, mas a Escritura nos provê. Veja que mais o texto diz: eles, versículo 5, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Muito importante o que vem no versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por que não voltou Jesus Cristo ainda? Em meu coração há dois sentimentos. Há um grande sentimento, um anseio pelo regresso do Senhor Jesus. Nós estávamos cantando: ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, e eu cantei essas palavras de todo o meu coração. Mas há um segundo sentimento em meu coração, porque eu sei que se Jesus Cristo viesse hoje, neste dia, muitas pessoas que eu amo ainda não se converteram ao Senhor. Para mim, se o Senhor Jesus Cristo regressasse hoje, seria um dia absolutamente triunfante. Mas para estes a quem eu amo, seria um dia absolutamente terrível. Absolutamente terrível. O Senhor Jesus Cristo ainda não voltou, por causa de sua paciência. Paciência que talvez você especificamente esta noite seja o alvo dela. Você que tem adiado a sua conversão. Você que tem ouvido o Evangelho e dito: hoje não, ainda não, em breve, depois disto, depois daquilo outro. O Senhor tem sido longânimo para contigo. O Senhor tem sido longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, agora ele fala conosco, veja que coisa, que pessoas vos convencer, em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. É muito interessante para mim a comparação entre a segunda vinda de Jesus e um acontecimento de séculos e séculos atrás chamado o dilúvio. Aliás, não é interessante notar quantas pessoas descartam o dilúvio e dizem que ele não aconteceu? Isso é história, só pode ser história. É mais cômodo pensar assim. Até porque se o dilúvio for verdade, então um monte de outras coisas são verdade, são coisas muito incômodas para as pessoas do nosso tempo. Mas a comparação entre a segunda vinda de Jesus e o dilúvio é de fato uma grande e solene advertência. Durante 120 anos, Noé trabalhou na construção de uma embarcação gigantesca. Embarcação gigantesca porque deveria acolher espécies da criatura para preservação, mas tinha espaço para muita gente lá, disso não tenha dúvida. Fato é que nenhum sequer, senão Noé e sua família, adentraram as portas da embarcação e foram salvos do juízo de Deus. Nós conseguimos imaginar, os filmes tentam representar isso, a reação das pessoas quando teve os primeiros pingos de água. Talvez tratando até com descaso, até que a água começou a subir. Quando a água deu um palmo, uns começaram a se preocupar. Outros nós imaginamos, é água, isso vai secar, a água é água. Quando a água estava batendo na cintura, talvez alguns começaram a ficar muito preocupados. Mas a coisa mais solene e severa sobre a arca de Noé é quando o livro do Gênesis nos diz que quem fechou a porta não foi Noé. Quem fechou a porta da arca foi o próprio Deus. O regresso de Jesus Cristo, amigos. Os sinais da sua vinda ao nosso entorno. A mensagem da iminência de sua vinda, que deve representar para todos nós salvos profunda esperança. Deve colocar a nossa vida na correta proporção. As honras deste mundo não são a melhor coisa que existe, e as desonras deste mundo não são a pior coisa que existe.
deve fazer com que nós encontremos no Senhor esperança para perseverar, até que alcancemos esta salvação que Deus tem para nós preparado, a iminência de sua vinda. Mas também, queridos amigos, a advertência de sua vinda. A advertência de sua vinda. Que ninguém adie, que ninguém adie, que ninguém adie o regresso do Senhor Jesus Cristo. Que ninguém adie, corrija-me, sua preparação para o regresso do Senhor Jesus Cristo. Aos 15 anos de idade eu preguei meu primeiro sermão. Foi um sermão sobre o regresso de Jesus Cristo. Preguei naquele dia que, quando Ele descer, muitos se alegrarão com a sua vinda. E preguei naquele dia que, quando Ele vier, muitos se lamentarão com a sua vinda. A vinda de Jesus representa para nós que temos certeza da salvação uma gloriosa esperança. Mas representa para vocês, amigos, que ainda não tomaram a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, uma muito importante mensagem da parte de Deus. Não adie isto, porque você não sabe que dia virá o Senhor para nos buscar. Mas olhe ao seu redor e veja os sinais de sua vinda, cada vez mais intensos, urgindo, dizendo a você: venha a Jesus para ser o seu Salvador. Enquanto meditamos nestas coisas, como não ser tomados, irmãos, de pensamentos gloriosos? Veja o que escreveu este homem. Está aí no editorial, na página 1 do seu informativo. Ele escreveu: vencendo vem Jesus. A letra em português é do pastor Ricardo Petrovski. Ricardo Petrovski, pai da amiga de irmã Jacira, dona Bete Antunes. Pastor Ricardo Petrovski pegou uma música que não era música sobre a vinda de Jesus lá nos Estados Unidos e foi muito feliz em transformá-la numa letra sobre a vinda de Jesus. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez o que? Vencendo vem Jesus. Antes de orar, vamos cantar isso aqui de maneira muito simples, de maneira muito do nosso coração. Cante comigo. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Cristo em glória refulgente.
nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencedor vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Todos, grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Se o Senhor Jesus Cristo regressar ao término deste dia, eu não poderia pensar num dia melhor do que Jesus, para Jesus voltar, do que o dia de hoje. Se Ele regressar ao término deste dia, você comparecerá ante o juiz. Eu preferiria comparecer ante o juiz lavado no sangue do Cordeiro, com os meus pecados perdoados e com certeza da salvação. E isto o Senhor está pronto para oferecer. Pastor, o que eu preciso fazer para isto? Não há nada que você possa fazer, senão você pode pedir ao Senhor que tenha misericórdia de você, que perdoe os seus pecados e te dê a vida eterna, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oremos. Senhor Deus, que esta palavra soe como um alerta muito solene ao ouvido de todos que ouviram a mensagem do Senhor. Que sirva, Deus, como um alerta para nós nos prepararmos. Que sirva, Deus, como um alerta para nós olharmos para este mundo como algo passageiro. Que sirva, Deus, como um lembrete de que as dificuldades dessa vida são nossa leve e momentânea tribulação. Mas talvez o Senhor terá impactado algum coração, Deus, terá tocado algum coração pelo agir do Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. E eu rogo por estas vidas, que o Senhor dê entendimento, Senhor Deus, que o Senhor dê completa compreensão do Evangelho, e que estes corações recebam de Ti a graça, Deus, de nascer de novo e de receber do Senhor o perdão dos pecados e a vida eterna, e assim estar prontos para o dia do regresso de Jesus. Eu quero estar pronto, Deus, e peço que o Senhor me abençoe e abençoe os meus irmãos, para que vivamos vidas santas, para que vivamos, ó Deus, vidas vigilantes, e que estejam sempre acesas as nossas lâmpadas, como o Senhor Jesus nos mandou que estivessem. Que assim, Deus, até o dia que Tu vieres, até o dia em que Teu Filho vier para nos buscar, Tu queiras nos conservar, bendito Deus, no Teu amor. Tu queiras nos conservar, bendito Jesus, na Tua graça. E Tu queiras nos conservar, bendito Espírito, na comunhão contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.